Bom dia a todos. Eu sou Paulo, do CVS Sama, Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. A Mariângela estará aqui conosco, dando um apoio. A apresentação é sobre um breve histórico de como surgiu o painel da outorga, mas esclarecendo que a importância que nós vamos dar agora é de inserção do número que o DAE estará fornecendo, desse número de outorga, constar no sistema do CISÁGUA. O painel de outorga foi concebido através da portaria número 3 que está sendo revisada, né? Então, a importância mais dessa apresentação é mostrar para vocês onde esse número deve ser inserido no sistema do CISÁGUA. Esse número está sendo dado desde o começo do ano, né, para as solicitações de novas saques, poços, e também para as renovações. A apresentação que mais para frente faremos será tratando das novas, né? Mas lembrando que as renovações também têm que ser inseridas nesse sistema. Gostaríamos que as vigilâncias municipais ficassem orientadas sobre isso, porque a companhia DAE estará solicitando, quando é para consumo humano, encaminhar-se às vigilâncias municipais. E aí vocês precisarão orientá-los a inserir este número no CISÁGUA, fora o cadastro desse novo poço nas tabelas básicas do CISÁGUA. E a inserção de novo número de outorga em campo específico no CISÁGUA. Então, nós vamos fazer novas orientações para cadastramento sanitário de SA e SAC, fluxo para inserção do cadastro sanitário de SAC e SA no painel de outorga, onde será encontrado o painel de outorga e uma visão geral, né? O site é aqui. Hoje em dia, este site está em fase de vamos dizer, teste, né? Então, mais para frente eu vou explicar. E tem um instrutivo de cadastro de poços no CISÁGUA, inserção do número novo de outorga em canto específico do CISÁGUA que o Rubens vai estar mostrando para nós. Então, novas orientações para cadastramento sanitário de SA e SAC, cuja água é proveniente de mananciais subterrâneos. As Secretarias de Estado de Meio Ambiente, CEMIL, e da Saúde, por intermédio do DAE, CETESB e CVS, estão elaborando um banco integrado de dados, que a gente chama de painel, que disponibilizará ao cidadão informações sobre a exploração e uso da água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos. O painel foi elaborado para subsídio ao dispositivo da Resolução Conjunta SMA, SERHS, SS, número 3/2006, ora em processo de revisão, sob procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos. O painel está sendo desenvolvido de modo a sinalizar a regularidade do poço ou de outras fontes de abastecimento derivadas de mananciais subterrâneos. Quanto à outorga de recursos hídricos da Controle Ambiental CETESB e Cadastro Sanitário VISA, o uso efetivo da água do manancial requer aprovação desses órgãos no que diz respeito à disponibilidade e qualidade da água. Para que haja identificação e correspondência entre os atos de outorga
controle ambiental e vigilância, o painel tem por referência o código da EE, que a gente está chamando de número, né, do DAE, exclusivo para cada poço fonte de abastecimento objeto de outorga. Então, este código será o RG. Cada poço terá um número exclusivo. Todo interessado em fazer uso de mananciais subterrâneos no estado de São Paulo deve inicialmente requerer no DAE autorização para execução do poço ou declaração de dispensa de outorga, momento do qual adquire no código DAE. Ou seja, você, para poços novos, saques novos, eu estou interessado em fazer uma perfuração de um poço novo, então primeiro eu me dirijo ao DAE, que ele vai me dar, mais para frente explicamos para vocês, vai me dar uma autorização para perfuração, vai verificar se eu tenho quantidade de água, e volume, né, e quanto eu vou poder tirar. E aí, baseado nisso, ele vai te dar um número, que não é a outorga definitiva, sim, mas o número vai ser permanecido o mesmo, né? Mas a outorga definitiva, que nós vamos falar mais para frente, será no final, depois que passar. Se for uma área contaminada, primeiro pela CETESB, se estiver dentro de uma área contaminada, ou, né, se é consumo humano, terá o cidadão que passar pela vigilância sanitária. Deste modo, a correspondência entre poço-fonte sujeito à outorga e ao cadastramento no CISÁGUA deve-se dar a partir de agora por meio do código DAE, que precisa ser registrado no CISÁGUA quando do cadastro da SAC ou SA no campo correspondente ao nome do ponto, em ponto de captação subterrâneo. Cabe ao responsável pelo cadastro da SAC SA no CISÁGUA informar no campo acima mencionado o código DAE, que a partir de 2023 passou a ser registrado nas portarias DAE que concedem outorga para a exploração de recursos hídricos, né? É importante que a vigilância sanitária condicione o cadastro no CISÁGUA à informação do código DAE para que o painel seja devidamente alimentado. O painel deve orientar o DAE para que a outorga de direito de uso, que permite de fato o consumo da água do poço ou fonte, seja concedida somente após as devidas autorizações dos órgãos de controle ambiental e de vigilância. Os anexos 1 e 2, que apresentamos a seguir, né, apresentam fluxograma com as etapas para cadastramento da SAC e SA no CISÁGUA e a alimentação do painel. O anexo 3 apresenta a página do painel, que também vamos demonstrar abaixo, em fase de homologação. Então, está em fase de teste, tá? Com indicação da regularidade da SAC ou SA em relação ao DAE, CETESB e Visa. Veja, nós estamos passando a apresentação agora e qualquer dúvida ou perguntas que tenham, vocês façam no chat, que aí no final da apresentação a gente vai abrir o tempo para esclarecimento de todas as dúvidas, né? Porque muitas delas, às vezes, na apresentação já podem ser esclarecidas. Então, aqui a gente apresenta o fluxo para inserção do cadastro sanitário de SAC no painel de outorga, tá? Então, o interessado, né, obtém perante o DAE autorização para execução de poço ou declaração de dispensa de outorga, né? Interessado obtém perante a CETESB, caso necessário, parecer técnico da instrução de outorga de direito de uso de água subterrânea. Então, assim, se de repente está perto de uma área contaminada, ele vai junto à CETESB receber o ok, né? Esta parte que nós estamos mostrando para cá é o passo a passo do que acontece na vigilância sanitária, né? Então, o DAE deu o ok que você pode perfurar. Se não está numa área contaminada, então nem precisa do parecer da CETESB. Se está próximo ou numa área contaminada, ele precisa ter o ok da CETESB.
Então, aí o interessado, né, o DAE vai falar, olha, agora você tem um número aqui, você dirige a sua vigilância sanitária, porque é para consumo humano. Então, o interessado requer, vai lá no balcão, perante a vigilância municipal, visa a inserção da instituição no CISÁGUA, né? Então, o que a vigilância sanitária precisa fazer? O ART do responsável técnico, autorização do DAE para execução de posto ou declaração de dispensa de outorga, que ele vai estar com esse documento aqui, parecer técnico da CETESB para instrução de outorga de direito de uso de água subterrânea, se necessário, se estiver dentro de uma área contaminada, e o laudo laboratorial completo de potabilidade conforme a legislação sanitária. Por quê? Porque a vigilância sanitária precisa verificar se a condição dessa água está adequada, é papel da vigilância isso, para que ele dê ok e verifique se a água está própria para consumo humano. Estando tudo em ordem, aí a Visa vai, né, cadastrar a instituição, o CNPJ, nas tabelas básicas do CISÁGUA, que é o que elas hoje fazem, não mudou nada, né? Ela cadastra a instituição nas tabelas básicas. Aí o responsável técnico, né, entra no... Tá vendo? Responsável técnico acessa e se cadastra no Sistema de Cadastro de Permissão de Acesso, SCPA. Então, ele vai solicitar o acesso. O CVS analisa o cadastro e libera o acesso do responsável técnico no CISÁGUA. Aí o responsável técnico cadastra a SAC no CISÁGUA, nós vamos mais para frente dizer, mostrar, né, que tem um instrutivo no CISÁGUA para isso, né? Então, o RT cadastra a SAC no CISÁGUA com o devido registro do código da DAE. Então, ele vai colocar esse número que ele recebeu aqui do DAE no campo específico. CVS envia relatório à Secretaria do Meio Ambiente e CIMIO com o cadastro da SAC no CISÁGUA, né? Ou seja, aqui o que acontece? Do momento que o responsável técnico põe o número do cadastro, lá no campo específico, eu consigo identificar no banco do CISÁGUA, né, a existência dessa SAC. Então, ela passa a existir quando este número entrar no CISÁGUA. Então, o CVS vai baixar um relatório do banco de dados do CISÁGUA, né, e vai encaminhar para o painel. Então, a SA passa a constar, desculpa, no SAC, a SAC passa a constar como cadastrada pela Visa no painel de outorga, né? Então, com esse banco de dados baixados, a gente vai colocar no painel de outorga e ela começa a aparecer. E aí, interessado obtém perante o DAE outorga de direito de uso. Então, o final do processo é aqui, depois que ele passou pela CETESB e pela Vigilância Sanitária e deu ok. Interessado tem garantido o direito de fazer uso da água da SAC com o devido e regular monitoramento da potabilidade perante a Visa. Para a SA, o fluxo é o mesmo. A única diferença é que o interessado vai no DAE, também na CETESB, só que para a SAA e para SAC com caminhão-pipa, a gente tem a licença da vigilância sanitária, né? Então, a diferença do fluxo está nisso, porque o passo a passo ainda é a mesma coisa. O interessado vai na vigilância municipal, né? Aí a vigilância verifica, emite a licença, parecer técnico da CETESB, caso seja uma área contaminada, o laudo laboratorial completo da potabilidade da água, se está ok, a vigilância sanitária, então, cadastra a instituição, né, nas tabelas básicas do CISÁGUA, né, que está aqui. Dá o ok e cadastra ela. Aí a mesma questão da outra sequência, responsável técnico, acessa o sistema, pede acesso, o CVS analisa, libera o acesso do responsável técnico, ele cadastra a SA, né, do CISÁGUA com o devido registro do código do DAE. Aí ela começa a aparecer no CISÁGUA, né?
Aí o CVS baixa o banco de dados, né, e manda para o painel de outorga. Aí o interessado obtém o direito de uso de outorga junto ao DAE, né? O interessado tem garantido o direito de fazer uso da água do SA com o devido regular monitoramento da potabilidade perante a Visa. Bom, onde eu encontro, né, o painel de outorga? Então, vamos dar o caminho aonde estará. Hoje não está, se você pegar, ele não está aqui, né? Mas você vai estar com o painel de outorga, entrando aqui no site CEMIL-SP-GOV.br, na página aqui inicial você vai ter serviços, você vai acessar o SIGAM, né? Serviços, sistemas, SIGAM. Aí ele vai estar o ícone aqui. Hoje ele não está, mas a cara do ícone é essa daqui, painel de outorga águas subterrâneas. Este ícone estará aqui nesta área. Aí você clicando aqui no ícone, que ele estará lá, aparece aqui, né? Esse é o endereço provisório, né? Porque está em fase de testes, caso você queira entrar, né, na página da CEMIL, você clica aqui e aí na realidade vai aparecer esta tela aqui, painel de outorga. Esta tela você tem a opção município, unidade lá a UGRI que pertence ao DAE, status do poço e número do poço. Aqui você tem quando é a partir de 15 metros quadrados, em áreas contaminadas, se está dentro, próximo ou todos. E aí você tem a opção em pesquisar ou visualizar. Mais para frente eu vou explicar cada item desse, tá bom? Então, aqui você seleciona o município, né? Na UGRI, você tem a regional do DAE. Aí depois, o status do poço, você tem aguardando análise, favorável, não favorável. O número do poço, que nós vamos mostrar qual é. E aqui você tem uma legenda. Ora, essa legenda é extremamente importante, porque aqui é o verde, é quando a vigilância dá favorável, ok. Quando está no vermelho, não favorável, ou seja, a vigilância viu algum problema na qualidade da água e não autorizou, né, que essa SAC seja utilizada a água dela. Aguardando análise, que em amarelo, não protocolado cinza e não se aplica branco. Nós não teremos a vigilância sanitária não protocolado. Por quê? Porque nós vamos extrair do banco de dados do Ciságua o que tiver cadastrado lá. Então aí, se ele entrou o número no Ciságua, a vigilância deu ok. Então aparece favorável. Enquanto esse número não estiver no Ciságua, vai estar como aguardando análise. Porém, se por algum motivo eu não coloquei a SAC lá, vai aparecer não favorável se eu tirar ela de lá. Então, ela desaparecendo no banco de dados do Ciságua, o painel vai sinalizar como não favorável, se ela já uma vez esteve como favorável. Então, fizemos uma simulação com o município de Limeira, porém a resposta foi nenhum registro encontrado, porque a base de dados está em teste pelos órgãos envolvidos. Então, veja só, nós entramos, colocamos aqui município de Limeira, pusemos um número de poço, né? Que já existe, está inclusive no banco de dados, só que, como está em fase de teste, vai aparecer nenhum registro encontrado, certo?
Quando a base de dados estiver em operação, a inserir somente o município, ela demonstrará todas as solicitações de outorga deste. No campo número do poço, foi inserido um número existente para demonstração do formato de como ele está sendo emitido. Portanto, qualquer número diferente desta configuração, que a gente está colocando aqui, é PO, tracinho, 3 números, depois tracinho, depois a sequência numérica do poço, tá? Então, qualquer número diferente desta configuração, inserido no campo específico no Syságua, o sistema integrado ao entregador, ao receber a base de dados encaminhada pelo CVS baixada no Syságua, só reconhecerá os números com esta configuração, descartando os demais. Então, hoje você tem o poço 1, o poço 2, o poço do bairro da Pedreira. Então, esses números não serão reconhecidos no painel, só serão reconhecidos quando tiver essa configuração que será recebido. Outro dado importante desse número, o DAE não estará dando o número para todo mundo de uma vez só. Então, ele estará dando um número novo para aquelas solicitações novas e para aqueles que tiverem pedidos de renovação receberão um número novo. Não é que ele vai dar um número para todo mundo agora. Esse número será gradativamente dado às solicitações de renovação e para aqueles que pedirem uma perfuração nova agora. Por isso a importância de seguir o instrutivo. Quem deve inserir o número no campo específico no Syságua é o responsável técnico perante o Syságua, porque a gente não quis dar essa demanda às vigilâncias municipais. Então, se o responsável pela SAC, ele é o responsável por pôr os dados no cadastro Syságua, é ele que vai ter que inserir este número no campo local certo. Você pode utilizar as duas funções para ver solicitações de pedidos, pesquisar ou visualizar, que é aqui. Eu coloco o município ou o número do poço e aí eu pesquiso ou visualizo. Vamos dar um breve histórico, então, como que é esse painel, né? E do protótipo, como foi concebido. Hoje ele não está com hoje ele não está com essa configuração, mas nós vamos dizer para vocês como é que ele inicialmente foi proposto, tá? Então, assim, o protótipo inicial previa como seria a resposta ao efetuar uma pesquisa com a cópia das licenças ou relatório de cada órgão e a demonstração das possibilidades de alternativas. Ele foi alterado porque a base de dados que será utilizada é o Syságua, que possui o número do cadastro da SAC e SA, e não a licença sanitária. Então, veja, aqui é onde você tem baixar, que seria a licença sanitária, você não vai ter isso. Porque nós não vamos utilizar o Civisa. Vai ser todo o banco de dados do Syságua. A licença sanitária somente existe para SA e SAC com transporte de água, caminhão-pipa. E o banco de dados é o Civisa, que não será utilizado no painel de outorga. O número do poço agora está definido diferente do protótipo. Ver a configuração. Então, esta é a configuração. Não esta que inicialmente foi um exemplo que se foi dado, né? Nela se pode identificar uma solicitação pendente ou finalizada conforme cor estabelecida na legenda. Considerar onde está CVS será vigilância sanitária. Então veja, a importância da cor. Lembra que aqui na legenda, esta é a legenda correta, certo? Então, aqui vai estar sinalizando a situação do poço. Então, aqui eu vou ter o número do poço, o município, e aqui as condicionantes. DAE, deu autorização, ok, pode perfurar. Se está numa área contaminada ou próximo, então vai precisar CETESB.
Aqui no caso, está vendo, não está CETESB, porque não está numa área contaminada, né? E aqui também as alternativas que precisa de CETESB. E aqui, como é água para consumo humano, todos estão precisando da vigilância sanitária. Então, considere que aqui, CVS, na realidade, são as vigilâncias sanitárias, são as visas. Então, assim, se eu tenho um verdinho da E, a CETESB deu ok e o CVS deu ok, no final ele tem o direito de uso perante o DAE. Aqui, eu não preciso CETESB, então aqui está verde, aqui seria em branco, porque não precisaria, e aqui está condicionante, aguardando, que hoje nós não teremos essa cor, nós só teremos o cinza, ou o amarelo, ou o vermelho, né? Então, assim, como aqui ainda não tem a solução, continuou vermelho, ele ainda não pode ter o direito de uso. Aqui no caso, teve verde, está aguardando a decisão, porque o amarelo é aguardando análise, tá? Então aqui também fica pendente a outorga, enquanto aqui não mudar para o status verde como aqui, né? E aqui o caso passou pelo DAE, também deu ok CETESB, só que a vigilância verificou que a água não está adequada, então ele não terá o direito de uso porque algum problema tem essa água. Esse é um protótipo inicial. Hoje a cara é exatamente essa. Você tem este número de poço, você tem aqui o número de requerimento junto ao DAE, pedindo a perfuração, o município e aqui as condicionantes. Se precisa da E, CETESB ou vigilância. Esse daqui foi um exemplo, né? Que na realidade aqui não está precisando nenhum, né? Não é para consumo humano, então aqui está em branco, porque não precisa nenhum de outro, aí não é consumo humano, a CETESB, né? Ou uso industrial em circuito fechado, aí a CETESB dá, porque não precisa dos dois órgãos. Então, aqui é mais para vocês terem uma noção das alternativas que nós teremos para ele poder ter o DAE, dar o direito de uso ao final. E agora, então, nós vamos passar para a apresentação do Ciságua, que aí o Rubens fará a apresentação para vocês. Bom dia a todos. Eu vou fazer um resumo, né, do passo a passo. Na realidade, esse passo a passo ele já existe no site do Ciságua. Nós modificamos o passo a passo do Ciságua. Então, aquele passo a passo que está disponível no site do Ciságua não serve mais, tá? Porque por essa demanda, que é uma demanda do Estado de São Paulo, de criar esse painel de integração entre os órgãos, a gente fez uma modificação no passo a passo. E nós estamos enviando para cada usuário, à medida que vai sendo feitas as solicitações de liberação de acesso, né, a gente encaminha por e-mail o passo a passo com as instruções para esse novo cadastramento no Ciságua. E foi enviado também para todas as regionais e das regionais para os municípios, né, esse novo passo a passo. Também nós vamos deixá-lo disponível no site do CVS, naqueles documentos de apoio técnico, né? Então, isso é importante dizer que aquele passo a passo que existe no Ciságua para cadastro de SAC e SA com relação à captação subterrânea não está mais, não atende às nossas demandas agora. Então, esse é um novo instrutivo. É um instrutivo que nós modificamos, né, para atender essa demanda, que é a integração entre os painéis. Né? O objetivo desse instrutivo é orientar as vigilâncias, ou os usuários, na realidade, né, os responsáveis pelo cadastro desses sistemas, e isso está posto tanto para o sistema de abastecimento de água quanto para SAC, não é só SAC, mas é para toda a captação de água subterrânea. Naquele ponto onde eu cadastro o poço no sistema de informação, seja ele SAC ou SA,
eu vou usar essa nova codificação para que eu possa espelhar os relatórios do Ciságua, as telas do Ciságua, dentro desse novo painel. Então, o objetivo principal é isso, é espelhar o cadastro do Ciságua, tá, no novo painel para que a gente possa fazer esse monitoramento. Eu não sei se vocês vão estar visualizando a apresentação com qualidade, porque nós fizemos alguns testes. Para a gente aqui, o PowerPoint está tranquilo, está perfeito, mas quando a gente foi fazer o primeiro teste, a gente estava visualizando, tem acho que alguma distorção do zoom e a leitura fica um pouco prejudicada. De qualquer forma, foi enviado para todos, né? E isso vai ficar disponível depois. Aqui no passo a passo, tá, são 13 itens, né, para o cadastramento. A identificação da SAC, as informações gerais, as informações sobre o responsável técnico, né, que vai responder tecnicamente por essa SAC, o campo de cadastro estadual da Vigilância Sanitária, e aí vai constar se é SAC ou SAA, e se for SAC, ela é isenta de licença sanitária, exceto, né, para o transporte de água por caminhão-pipa, o detalhamento do tratamento de água e o suprimento de água, o endereço da SAC, a captação da SAC, o tratamento da água, qual o tipo de tratamento que está sendo dado, o tipo de suprimento para esse sistema, né, o detalhamento da população abastecida, e aí a gente entra naquela, quando for uma SAC que não abastece a população, ou que é de uma indústria, ou que é de um shopping, a população é zero, né, mas isso está detalhado no PowerPoint, está detalhado no passo a passo, né, a inclusão dos locais de abastecimento, o número de economias residenciais e, ao final, gravar, né? Porque se não gravar, isso perde todo o cadastro que foi feito, ele fica gravado temporariamente, mas ele não salva o documento, né? As alterações todas. Bom, então, aqui é a página inicial do Ciságua, a gente começa pelo cadastro, localiza a solução alternativa ou o sistema de abastecimento de água, aquilo que a gente quer modificar ou que a gente quer cadastrar, entra em novo, né, no caso de que a gente está fazendo isso agora para os novos, mas se não for novo, né, se for uma renovação, vai em pesquisar, e aí vai abrir, vai selecionar esse cadastro e vai fazer a alteração no cadastro. Então, aqui a gente tem o campo tanto pesquisar ou novo, para poder cadastrar, e tem lá os ícones, né, de alteração, que a gente vai lá naquela canetinha para poder fazer a alteração ou fazer o cadastro de um novo sistema. E aí, no ponto de captação, que é o que nos interessa, a gente vai selecionar a captação subterrânea, que é o caso para essas outorgas, e aí a gente vai preencher o campo do nome do poço, ou a identificação do poço, que antes é o que a gente tinha. Os municípios colocavam, os sistemas colocavam P1, P2, Poço Aparecida, Poço São José, dava um nome do bairro, ou dava um número do poço para poder fazer o controle do poço. Esse número ou esse nome passa a ser preenchido com a identificação do poço que aparece na outorga do DAE, que é esse PO, hífen, uma sequência de 3 números, depois hífen novamente uma sequência numérica de 5 números, que vão identificar, de 4 números, desculpa, que vão identificar o poço. Né? Então, a gente vai pegar lá, aí a gente visualiza aqui, eu acho que dá para ampliar um pouco, né? O documento de outorga expedido pelo DAE, e aí a gente vai lá, no número do requerimento, tem o número da captação superficial, subterrânea, né, que está lá, PO, né, um hífen. É importante, pessoal, na hora que for fazer esse cadastro, copiar exatamente o que está aqui. Né? Na realidade, ó, é PO, espaço, hífen, espaço, uma sequência numérica de 3 números, certo? Hífen e 5 números. Tá? Precisa de dar os espaços, precisa colocar os hífens, porque senão a gente não consegue espelhar o relatório que sai do Ciságua com o painel de outorga, tá? Porque ele precisa espelhar exatamente o mesmo número, tanto no Ciságua quanto no painel, senão a gente não consegue fazer a integração. E aí a gente vai pegar este número, tá? E transferir para o nome do ponto. Então, onde aqui está o nome do ponto no site do Ciságua, né, a gente passa a trazer essa numeração, essa sequência numérica, e não mais poço 1, poço 2, poço Aparecida, poço São José,
Tá? Então, para os novos, a gente já está instruindo e encaminhando por e-mail para todo mundo que faz a solicitação esse documento. E para os antigos, à medida que o DAE vai renovando e vai gerando esse novo número, porque não tinha, tá? A gente pede às vigilâncias que fiquem atentas para poder pedir a alteração, né, desse campo onde apareciam os nomes e as identificações que cada um dava, conforme a sua necessidade ou o seu rito lá dentro da empresa, para que passe a espelhar esse número do DAE. Aí, feito isso, grava, e aí a gente tem inserido o registro com sucesso. Aqui eu resumi, porque a apresentação é longa, o passo a passo é longo, e não nos interessa ver ele todo agora, mas interessa apenas ver aquilo que é primordial agora, né? Que é transferir o dado da outorga, que é o número que aparece lá, a identificação na outorga, para esse campo de água subterrânea e identificação do poço. Né? Feito isso, a gente consegue gerar mensalmente relatórios no Ciságua, com essas numerações, manda para o DAE, e o DAE faz a integração no painel junto com os dados que vêm da CETESB e os dados que são inseridos pelo próprio DAE. E aí a gente consegue visualizar no painel futuramente, né, se ele já passou por todas as etapas, se está pendente em algum dos órgãos, qual o tipo de pendência e se vai ser concedido ou não a outorga. Só isso. Pode retomar, Paulo. Agora nós vamos abrir para todos a possibilidade de fazerem perguntas. Nós temos uma pergunta aqui que foi feita pelo Paulo Durante. Qual a orientação para empresas que possuem só um CNPJ? Para exemplo, as praças de pedágio, que os pedágios estão em vários municípios e todas as praças de pedágios em um único CNPJ. Você quer fazer o comentário, Rubens? Segue o mesmo procedimento, Paulo. O cadastro de empresa de pedágio é realizado pelo CVS, né? Porque são empresas que comportam vários municípios, então o município não pode cadastrar, porque ele não tem como cadastrar o município ao lado. Então, o que a gente faz? A gente orienta as vigilâncias sanitárias, quando é o caso, né, de encaminhar para a gente o documento da concessionária com a relação de todos os municípios que ela tem poço, né, com os endereços, tudo. A gente faz o cadastro como um cadastro estadual e encaminha isso no Ciságua. O responsável técnico pela praça de pedágio, né, ou pela concessionária, é que vai fazer as alterações. É ele que vai entrar lá no cadastro que já foi realizado previamente, a parte de tabelas básicas pelo CVS, e vai colocar os dados de cada poço, de cada captação, o volume de captação, o tempo de operação daquele sistema. Essas informações colocada pelo próprio responsável técnico. Nós só fazemos o cadastro que normalmente é feito pela Visa Municipal, que é o cadastro daquela instituição em tabelas básicas. A gente cria ela no sistema e o responsável técnico por ela vai fazer a inserção dos dados e a correção dos dados no próprio sistema dele. Só quero fazer comentário que cada poço terá um número, cada saque terá um número, um RG específico. Então, alerta, porque o painel vai sinalizar por poço. Então, eu vou, mesmo que seja uma praça de pedágio com vários poços, cada poço terá uma linha e uma identificação. Então, eu vou poder ter a situação de poço individualmente, mesmo ela estando, isso no painel, né? Mesmo ela estando numa rodovia, em várias praças de pedágio, cada praça de pedágio um poço. Aqui a Heloísa Santos, da Visa de Limeira, pelo fluxograma de SA, o cadastro do Ciságua só será feito após a emissão da licença da Visa.
Bom, veja, é importante que a vigilância tenha certeza do consumo dessa água, né? E que ela esteja potável. Então, lógico, você só vai poder cadastrar em tabelas básicas a hora que realmente você tem certeza que aquela água está própria para consumo humano, né? E indiretamente também ter a licença sanitária. Veja, esse sistema do painel é justamente para identificar aqueles que não estão cadastrados, né, ou estão irregulares e que têm que ter a sua situação regularizada junto ao DAE da outorga e junto à vigilância sanitária, esteja próprio para consumo humano essa água, né? Outro dado importante que nós precisamos citar é que todo começo de ano todos são obrigados a renovar, né, fazer o seu cadastro, sua renovação de cadastro no Ciságua. É importante, porque aqueles que não fizerem a sua renovação de cadastro, mesmo estando no painel, a hora que o CVS baixar o banco de dados, ele vai baixar o banco de dados no ano que vem, 2024, o banco de dados aqueles que estão cadastrados. Aqueles que não renovaram o cadastro, vai se entender, quando baixar o banco, que eles não vão existir. E aí vai modificar o sistema, assim, o status, né, dele que era verde. Se ele não renovar o cadastro, deixar de renovar o cadastro no Ciságua, ele vai deixar de existir no cadastro e, portanto, a sinalização de verde vai passar a vermelho. Então, esse painel também é para sinalizar para as vigilâncias sanitárias, para os usuários em geral, como que está a situação daquela SAC perante o público em geral. Não teve identificação, quem tem no CNPJ o KENAI 36006/01, o 01 é SAA, né? Sistemas de abastecimento de água. É o que nós colocamos, segue o fluxo. A Luciane pergunta: gera um número sequencial para o nosso controle e esse é colocado no campo SEVES. Isso vai interferir em alguma coisa ou podemos continuar assim? Então, o número SEVES é Civisa, nós estamos falando de Ciságua. Os conceitos, as tratativas de vigilância sanitária, licenças sanitárias continuam os mesmos. Não está sendo mudado absolutamente nada, né? O que nós estamos alertando para vocês é a importância desse número de outorga estar dentro do campo específico do DAE para que o painel sinalize o status do poço, se ele está ok perante a vigilância ou não. O Civisa não vai ser inserido no painel, tá? Continua o mesmo. A Márcia, como cadastro os poços não tem outorga? Então, veja, o painel está funcionando através do banco de dados do Ciságua, né? Então, você não vai inserir nenhum dado no painel, ele vai puxar do banco de dados do Ciságua, né? Então, o que não tiver no Ciságua não vai aparecer no painel. Então, você sabendo que tem algum poço que não tem outorga, você sabe que ele está irregular, ele está clandestino. Então, você tem que solicitar esse usuário que vá ao DAE regularizar a sua situação. Ela reitera a pergunta, mas eu acho que eu respondi. A Márcia reiterou: quando não estiver outorga, como lança as análises? Pois é.
Se ele não tem... Bom, você tem a questão de alguns poços que estão no Ciságua sem outorga, isso existe, né? Então, e estão lançando análise de águas. Eu volto a repetir, se não tem outorga, ele deve ir junto ao DAE solicitar a sua regularização. Mais alguma? O que fazer em caso de poços, o Igor Ramos, o que fazer em caso de poços feitos pela prefeitura, o cadastro é igual? Bom, pelo que eu estou entendendo, é a prefeitura que cadastra no Ciságua, né? É a mesma coisa, ele vai cadastrar esses poços em tabelas básicas do Ciságua, solicitar a senha de acesso, né? Olhar a qualidade dessa água para cadastrar em tabelas básicas, aí aquela sequência de pedir responsável técnico, autorização para inserir os dados e também tá colocando as análises lá. Independente se é prefeitura, a prefeitura também tem que ir junto ao DAE e colocar ter o seu número de novo junto ao DAE. Mas veja, se é um poço já existente, né, ele só vai solicitar ao DAE, e se ele já tem uma outorga, ele só vai solicitar ao DAE na renovação que ele vai ter um número novo. Se ele não tem outorga, ele vai ter que ir no DAE solicitar a regularização dessa sua situação. A Luciane, a pergunta foi porque no instrutivo é para colocar a sequência 1, nosso número será diferente. Rubens, você quer esclarecer isso? Porque eu não estou entendendo. Colocar sequência 1 no nosso número será diferente, porque o campo onde está sendo inserido esse número é um campo que você... Bom, eu acho que a dúvida é o seguinte, é com relação, né, aos SEVs. Antes, tudo tinha licença sanitária. E aí, assim, o campo SEVs, ele é limitador para você continuar o cadastro. Então, o que foi feito? Para aquilo que realmente tem licença sanitária, que são os sistemas, né, os SAs, você coloca o número SEVs. Para aquele que não tem, que é só cadastro, que é o caso das saques, a gente pediu para pôr um número sequencial no campo SEVs, tudo 1 ou tudo 2, seja lá o que for, só para poder liberar o cadastro. Não muda nada, é a mesma coisa. A única coisa que está sendo alterado, de fato, é a identificação do poço, que antes você punha poço 1, poço 2, ou punha um nome ao poço, você passa a usar ali exatamente o número, esse código do DAE. No resto, continua tudo da mesma maneira. Algumas perguntas a gente vai só ficar exclusivo a respeito de dúvidas do painel, tá? Então aqui, o sistema está irregular, tem previsão para o funcionamento normalizado? Acho que é a questão do Ciságua, de ainda você não poder pôr alguns dados lá. Então, a questão do semestral, se eu não me engano, né, Rubens, ainda não está normalizado a inserção dos dados semestrais. O Márcio falou sobre áreas contaminadas. O DAE comunica ao RT desta situação e encaminha para a CETESB. Bom, pelo próprio painel nós o mostramos. Logo no início, a CETESB coloca condicionantes. Ela verifica se aquele poço está próximo de uma área contaminada, ela vai dizer ao usuário que está solicitando a perfuração, você precisa ir à CETESB. Ele vai solicitar e a pessoa tem que ir à CETESB. Né? E é água para consumo humano, então você vai precisar se dirigir à vigilância sanitária, né?
Então, o DAE dá essa condicionante, como está mostrando no painel, e ele só vai liberar o direito de uso depois que tiver regularizado perante esses dois órgãos. Então, teve uma alteração que a pessoa já ia no DAE, ele já recebia um número e já o direito de uso, né? Isso não acontecerá mais, volta a como era antes, né? Você solicita a perfuração, aí precisa do ok do órgão ambiental, quando estiver numa área contaminada, precisa do ok da vigilância sanitária, se a água está própria para o consumo humano. Aí depois disso tudo, passar por esses órgãos, o DAE vai poder estar o direito de uso. Foi essa, inclusive, a manifestação do Ministério Público perante o DAE, como é que eu dou um direito de uso sem passar pelos dois órgãos antes. Então, isso foi alterado, né? Então, só depois que eu tiver ok da vigilância sanitária, né, da qualidade da água e da CETESB na questão de área contaminada, que o DAE vai poder dar o direito de uso. E a vigilância de São João da Boa Vista, como faço com os postos nas áreas rurais, né? Se for um poço individual de uma família, não precisa, né? Agora, se for de mais de uma família, né, para atender a produção de verduras, legumes ou até produtores de animais, precisa sim essa SAC ter o seu devido cadastro no órgão do DAE e também no CISÁGUA, essa água ser monitorada. Mesmo porque as boas práticas de alimentação também exigem que essa água tenha um controle. É Conchal? Conchal, Rubens, no caso dos poços, seria melhor retirar essa aba onde precisa colocar o número SEVES? Não sei se o Rubens ainda está conectado por causa da questão da falta de energia aqui, mas a gente não tem gerência sobre essa questão do CISÁGUA, né? Então, vai como uma sugestão, vou passar para ele, mas ele vai ter que provavelmente conversar com o pessoal nível federal essa questão, né? Agradeço a presença de todos e qualquer coisa nós estamos à disposição. E muito obrigado tivemos aproximadamente 125 presentes e espero que tenha esclarecido o que nós viemos a propor para vocês. Desde já, muito obrigado.